Boa noite. O CDS parte para estas eleições com o estatuto de maior partido da oposição na Madeira. É assim há 2 legislaturas. Rui Barreto, que já passou pela Assembleia da República, é agora o líder do partido e o número 1 para estas eleições regionais. O cabeça de lista centrista é o nosso convidado. Boa noite, Rui Barreto. Nestas eleições e no debate que tem acontecido ao longo deste período pré-eleitoral, fica um pouco a ideia que o CDS está numa posição de que tanto pode se aliar à direita como à esquerda numa futura solução de governo regional. Qual é, de facto, o posicionamento do CDS? Bem, boa noite, eu agradeço o convite. O CDS vai sozinho às eleições. Refiro-me pós-eleitoral. Não, mas o CDS vai sozinho às eleições, vai com uma equipa, vai com um projeto e vai com um programa. Aliás, o CDS é o único partido até o momento que tem, de facto, um programa e que já apresentou aos madeirenses. E, portanto, eu não faço cenários pós-eleitorais. Eu sei onde é que o CDS está, eu sei onde é que me situo e sei aquilo em que acredito. Mas um partido que é líder da oposição há 8 anos, que é reconhecidamente um partido credível, o partido que mais trabalhou, que mais propostas apresentou no Parlamento e que mais viu propostas aprovadas, merece uma oportunidade para o influenciar positivamente os destinos da região. Aquilo que eu estou a trabalhar e estou empenhado é, de facto, que o CDS possa merecer a confiança e o reconhecimento daquilo que já fez para influenciar o futuro da região. E é isso, de facto, em que estou empenhado e não a fazer e a traçar cenários. E esse influenciar positivamente o futuro da região pode fazer-se à esquerda ou à direita? Não, repare, ouça, há uma tentativa que eu percebo de alguma comunicação social para tentar transformar estas eleições num bipartidarismo, numa bipolarização, como se só houvesse 2 escolhas. O PSD, que é uma desilusão do meu ponto de vista, e o Partido Socialista, liderado pelo Dr. Paulo Cafofo, que é uma ilusão. Essa ideia não corresponde à realidade. O CDS é, de facto, uma alternativa e uma alternativa credível. Você sabe uma coisa? Nós, no último fim de semana, fizemos a nossa rentrée nacional aqui na Madeira. Se fosse para contrariar isso, tinha um bom exemplo, sabe qual é? O CDS conseguiu mobilizar mais pessoas do que o Partido Socialista conseguiu mobilizar. E isto traduz, muitas vezes, aquilo que se tenta passar ou projetar para a opinião pública. Que há apenas 2 escolhas. Não há 2 escolhas. Há pelo menos 3 escolhas credíveis para poder governar e, portanto, aquilo que eu peço é um partido que chegue a estas eleições, como te referiu e bem, como líder da oposição e como oposição, que não foi uma oposição de bota abaixo, porque comigo fazer oposição não é opor-se a tudo. É, naquilo que nós consideramos que não está bem, dizer aquilo que podemos fazer melhor. Eu tenho muito orgulho em ter liderado um partido e um grupo parlamentar em que, por exemplo, foi capaz, no último orçamento para 2019, conseguir aprovar 3 grandes medidas em benefício dos madeirenses. Nós a conseguimos, por iniciativa do CDS, reduzir drasticamente o preço dos espaços sociais. Foi uma iniciativa do CDS que hoje temos a mais baixa. Que o CDS até tinha uma solução de preço mais alta do que aquela que vai se concretizar. O CDS é que colocou este assunto na agenda e, permita-me dizê-lo, foi teimoso e corajoso, andou 6 meses a lutar por ela e o PSD percebeu que a medida tinha tanto impacto social que acomodou e até baixou o preço. Pronto. E nós temos a taxa de IRC, que o CDS defendia 50. E nós temos a taxa de IRC mais baixa do país para as pequenas e médias empresas, para os primeiros 15 mil euros tributáveis, que é de 13%. Isto vai ajudar e muito muitos pequenos empresários que necessitam, efetivamente, de uma ajuda para poder ter condições para investir e para ter condições para poder pagar os encargos. Mas isso significa que o CDS, digamos, teve aí alguma negociação com a maioria, com este caso com o PSD? E deixe-me dizer... Mesmo sendo maioria absoluta... Deixe-me só dizer que conseguimos também uma proposta que falta ao Governo Regulamentar que prioriza, por exemplo, na confecção de refeições para escolas, lares e hospitais, a prioridade na aquisição dos produtos regionais e biológicos. Ou seja, significa uma coisa. Significa que o programa do CDS é útil porque está ao serviço dos madeirenses. Mais próximo, e, portanto, eu não venho assim, para a política para estar a criticar tudo e ver tudo em cada esquina. É um programa mais próximo do PSD? Não, é o programa que o CDS trabalhou, sabe? Isto deu muito trabalho. Por isso é que eu digo-lhe aqui que o CDS é o único partido neste momento que tem um programa apresentado a todos os madeirenses. Isto é fruto... Quando eu coloco esta questão... Gil, mas isto é fruto de 14 conferências. Claro, mas nós ouvimos 50 especialistas. Claro, e veio a liderá-lo Jamal Rodrigues, que é precisamente uma figura que também coloco aqui, porque, como sabe, Jamal Rodrigues teve há pouco tempo também uma declaração pública, pelo menos foi publicada nos jornais, neste caso no Diário de Notícias, dando conta que admitindo que o CDS até podia se coligar à esquerda, neste caso com o Partido Socialista, e até dando exemplos do passado em que o CDS já fez parte de coligações com o Partido Socialista. No entanto, parece que é um cenário que o senhor afasta. Não, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte.
muitas vezes aquilo que se tenta traduzir ou dizer não é aquilo que vem refletido na comunicação social. Mas acha que o José Manuel Rodrigues não defende isto? Deixe-me dizer o seguinte. O CDS, estrategicamente, esteve mais próximo do Partido Socialista durante 37 anos de combate ao Jardim e ao PSD. Recordaremos todos que durante 37 anos havia um poder demasiado hegemónico do lado do PSD e havia toda uma restante oposição. E, de facto, nesse tempo, nesses 37 anos, o CDS esteve estrategicamente mais próximo do Partido Socialista. Mas o CDS, eu sei onde é que o CDS está, eu sei onde é que nós estamos e sei onde é que nós situamos. Agora, eu não posso ir para um combate eleitoral onde eu acho que eu tenho um partido preparado. As listas do CDS foram aprovadas por unanimidade. O partido está coeso, o partido fez o trabalho de casa, o partido tem um programa, o partido tem uma equipe, o partido está no terreno mobilizado e fez uma entrada política fortíssima. E eu acho que é injusto, para mim, para o CDS, para todos acreditam em nós, estar todas as vezes a situar isto num bipartidarismo que eu considero que é artificial, que não corresponde necessariamente à verdade, entre uma escolha entre o PSD e o PS, no centrão dos interesses. Eu acho que os madeirenses têm uma escolha clara, objetiva. Nós temos bons exemplos. Nós lideramos uma Câmara, que é a Câmara Municipal de Santana, que é um bom exemplo de gestão dos recursos públicos. Uma Câmara com baixa fiscalidade, que está a apoiar a demografia, que apoia os estudantes universitários, que tem enorme sensibilidade social e que tem investimentos públicos porque geriu bem os seus recursos. Há outra questão que se eu coloca acho em relação... que é isso que nos deve guiar. Mas há uma questão também que se coloca em relação ao CDS, que é esta questão de haver dois presidentes, chamamos-lhe assim. Existe o Rui Barreto, presidente, existe o José Manuel Rodrigues, que também tem outra função de presidente. Isto, de certa forma, também não fragiliza um bocadinho a liderança do partido? Não fragiliza. Devo dizer o seguinte, isso é uma solução que nós encontramos-la num congresso, num tempo, em que, de facto, o líder regional sou eu, com todas as prerrogativas que estão estatutariamente definidas, e há um cargo de representação institucional que é ocupado pelo Presidente do Conselho Económico e Social, que é o José Manuel Rodrigues. E, portanto, eu percebo que isso interessa para tentar criar divisão, mas ela não existe, de facto. Nós estamos coesos, estamos unidos. Há um partido unido. Numa solução futura do Governo, o CDS exigiria, por exemplo, lugares no Governo, num futuro Governo da região? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não perco um segundo sobre a discutir o futuro. Eu estou empenhado nesta fase em que o programa do CDS, as ideias do CDS, a equipa do CDS, que é da Madeira, porque este programa é para os madeirenses, possam ter a receptividade que eu julgo que nós merecemos. Os cenários pós-eleitorais eu não me vou substituir, sabe porquê? Por duas razões. Primeiro, eu não posso me substituir à vontade popular. Quem decide, o povo é soberano, o povo é que vai decidir o que é que quer. E depois, há uma coisa que nós sabemos, é que os governos nascem dos parlamentos. Se quer o melhor exemplo, posso dar até 2015 na Assembleia da República, em que uma coligação PSD-CDS ganhou, mas quem governa é o António Costa com as esquerdas radicais. E é assim que nascem os parlamentos. Eu não posso substituir as pessoas, mas também digo uma coisa. Na Europa, 24, 28 Estados-membros são coligações de 2 ou mais partidos. Isso nunca colocou em causa o desenvolvimento desses países, nem a Isso para dizer que não assusta, digamos, a solução que possa vir a acontecer aqui na região, e que envolva o CDS, sendo com o PSD ou sendo com o PS. Eu vou dizer uma coisa, com toda a franqueza. Eu não vou para o Governo a qualquer preço, nem a qualquer custo. Também não irei para o Governo para deixar tudo igual. Se é para deixar tudo igual, quem vencer, que resolva as coisas, porque há governos que já governaram com minoria, como sabe, com acordos parlamentares. Que o nosso programa é útil. Claro. As pessoas votarem aqui sabem que o meu compromisso é com E uma das questões que se traz, enfim, no vosso programa, aliás, quando apresentaram, até fizeram questão de referir isso, que é a questão da saúde. Que nós sabemos que tem um cenário de 20 mil cirurgias, é o número que se tem falado, muita gente também à espera, portanto, de outros tipos de diagnóstico e consultas. Portanto, é um problema que precisa, de facto, de ser atacado. Que soluções é que o CDS tem para esta área? Olha, vou dizer, em primeiro lugar, devo dizer, quando refiro muitas vezes que o governo do PSD, este governo liderado pelo Dr. Miguel Albuquerque, que foi uma desilusão, tem muito a ver com essa área. Porque, de facto, ele criou uma esperança e uma renovação e lançou este tema, a área da saúde, como a sua prioridade. E Cláudio Quioto falhou, se me permite, ele ficou a meio da ponte. Não foi capaz, de facto, de cumprir com aquilo que se tinha proposto. Nós passamos de 15 mil para 20 mil madeirenses em lista de espera. Estamos a falar, não de números, estamos a falar de pessoas reais. Mas isso é o diagnóstico. Agora pergunto qual é a solução. Mas tenho aqui 3 pontos essenciais. Primeiro, é preciso moralizar o sistema regional de saúde. Mas com mais transparência. O único hospital do país
que não tem controle biométrico, é o Hospital Central da Madeira, o Túnel Mendonça. É preciso haver coragem para isso. É preciso haver coragem para isso. Mas agora há pouco mas falou... a coragem que o CDS tem tido. Mas há pouco falou também no exemplo da Câmara de Santana. Tanto quando sai na Câmara de Santana existe um sistema biométrico que não houve a coragem desta autarquia para o implementar. Sabe porque é que eu falo de coragem na área da saúde? Porque o CDS, de facto, foi o único partido nos últimos 8 anos que teve coragem na área da saúde. O CDS, em 2014, travou, por exemplo, numa ação popular, uma ideia estapafúrdia, queriam fazer 6 torres com 10 andares junto ao Ribeiro Seco para crescer o tal hospital antigo. Foi através de uma proposta do CDS, no início de 2000, que se criou a ideia de construção de um novo hospital que se está agora a materializar com muito custo, suor e sacrifício. Ou seja, quando temos essa ação popular, o CDS esteve sozinho. Fomos bater à porta, inclusive, de alguns socialistas, inclusive o candidato do Partido Socialista, às atuais eleições regionais, e na altura não quis subscrever a ação popular. Sabe, o CDS é um partido com coragem. O CDS é o partido que mais propostas apresentou no Parlamento nesta legislatura. Nós temos ideias muito claras. Nós apresentamos cerca de 92 iniciativas. O CDS tem um pensamento muito claro. Por isso, quando eu estou a dizer moralizar o sistema, com mais transparência, é preciso que, de facto, haja uma gestão profissional das listas de espera e que se termine com a promiscuidade entre o setor público e o setor privado. Mas o que se tem dito é que parece que há uma certa impotência face àquilo que é a realidade do sistema, ou seja, com falta de recursos, nomeadamente recursos humanos, médicos. O diagnóstico disse bem está feito. Exatamente. Sabe o que é preciso? Faltando isto, como é que se resolve? Sabe o que é preciso? Recorre-se ao privado? Olha, tem que ter um secretário com um peso político no Conselho de Governo. Temos que ter uma ideia muito clara do que queremos fazer. E depois temos que fazer uma coisa. Sabe qual é? Ter gestão e administração dos recursos, prover o centro hospitalar dos meios necessários, porque eu não aceito, por exemplo, a produtividade, a produção em bloco, e temos 11 blocos no centro hospitalar, seja inferior a 50%. Nós temos apenas 21 anestesistas que estão entre partos, urgência pediátrica, cuidados intensivos e urgências. Nós precisamos de mais 10 e nós precisamos de aumentar a produtividade em bloco no hospital. Para mim, é a espinha dorsal do sistema, em mais 25%. Como isto já atingiu um número tão elevado de pessoas que estão em lista de espera, você não posso aceitar que na minha terra estejam pessoas para fazer uma cirurgia à espera de 3, 4 anos. Eu não quero uma saúde para ricos nem uma saúde para pobres. É por isso mesmo, essas pessoas que nos estão a ouvir e que querem uma resposta para amanhã, a resposta que lhes dá. E aí é essa. Aumentar a produtividade, reunindo os meios humanos e técnicos para que, de facto, a produtividade em bloco, nos 11 que eu referi, possa aumentar do inferior a 50% em mais de 25%. Estamos a falar de mais 3 mil cirurgias. E depois fazer uma coisa. Nós temos unidades de saúde privadas na região. Temos o Grupo Luz Saúde, temos o Grupo Hospital Privado e temos o Grupo Medical Center. Temos mais 7 blocos. Eu posso comprar blocos de cirurgia com um investimento muito mais baixo e resolver a lista de espera, porque, de facto, nós temos que cumprir uma coisa. Nós temos tempos máximos de lista de espera até 6 meses. E, portanto, o público, é preciso tomar medidas do lado do público, porque o público é a espinha dorsal do sistema. Mas isto já atingiu um volume tal que eu vou tentar contratualizar em blocos de cirurgia com unidades para, de facto, reduzir isto para níveis aceitáveis, que não aqueles que atualmente Vamos a questões como, por exemplo, a questão da mobilidade, também, que é uma questão central, está a ser, digamos assim, nesta corrida eleitoral. Como é que o CDS olha para isto e que propostas é que apresenta para esta questão? Olha, eu, por exemplo, em relação à mobilidade, devo dizer uma coisa. Nós temos que criar um sistema de incentivos na linha Funchal-Lisboa. Tenho dito isso há muito tempo. Nós temos um sistema de duopólio, ou seja, nós temos apenas incentivos para atrair mais um operador, mais uma companhia? Não necessariamente um terceiro operador, mas pode-se traduzir num terceiro operador. Eu quero aumentar as frequências. Elas podem prover... Número de lugares, no fundo. Número de lugares. Olha, por exemplo, se a TAP, que é uma empresa que este governo socialista reverteu a privatização e que tem peso no Conselho de Administração, tomasse uma medida de gestão, por exemplo, de colocar aeronaves com mais lugares, eu estava a aumentar a oferta. E nós temos um problema hoje na região. Nós temos dois problemas. Temos o problema do transporte, da mobilidade entre residentes, mas temos um problema também da oferta que é maior que a procura. Nós temos hoje um problema, temos mais camas do que aviões para encher os hotéis. Sim, e, portanto, mas isso... E, portanto, o que é que eu estou a dizer? É preciso criar um sistema de incentivos para aumentar as frequências. Nós temos 10 frequências diárias de aviões. Um sistema de incentivos, no fundo, de pagar às companhias para poderem colocar mais lugares disponíveis aqui na linha. Mas isso acontece e acontece todos os dias. A própria ANA, que é a empresa de gestão aeroportuária dos aeroportos todos de Portugal, tem programas de incentivos, por exemplo, para novas rotas, novos destinos. E o senhor tem uma verba mais ou menos definida? Quanto é que poderia ser? Isto tem que ser um valor definido
O valor tem que ser definido, é o valor que permitirá, por exemplo, se nós temos 10 frequências e eu quero aumentar em 20% ou 30%, eu quero mais 2 frequências diárias. E eu vou criar um incentivo temporário para que as atuais companhias que já estão no mercado disponibilizem mais aeronaves, ou, então, se não quiserem disponibilizar mais aeronaves, que têm, face à estratégia das companhias, são os acionistas que definem, poder incrementar ou incentivar ou estimular o aparecimento de um terceiro operador. E um terceiro operador vai garantir concorrência perfeita e vai aumentar a oferta, e isso vai se traduzir também numa redução. Em relação ao transporte marítimo, também é daqueles que defendem que o ferry deve existir, a linha todo o ano? Eu sou favorável à concorrência, em primeiro lugar. Eu acho que a mobilidade é útil e é importante para estimular o comércio e estimular o transporte e a mobilidade dos passageiros e mercadorias. O que eu considero é que, face à consulta que foi feita uma consulta internacional e, portanto, não houve até agora nenhum operador que se nos disponibilizasse sem auxílios de Estado, que esses auxílios de Estado devem ser tripartidos entre orçamento regional, princípio da continuidade territorial e, portanto, o Governo da República tem que incentivar, tem que colocar verbas na rota e também o abrigo da ultraperficidade da União Europeia, porque há verbas para estimular o transporte. E acha que a região tem condições para dar mais do que os 3 milhões de euros? O que não aceito é que um governo socialista, que teve 4 anos para resolver o assunto, e o Governo Regional lançou essa ideia da consulta pública há 2 ou 3 anos, que disse que o transporte, que o princípio da continuidade territorial estava assegurado pelo transporte aéreo, venha agora dizer, em cima das eleições, que vai arranjar e vai resolver o problema. O que é necessário aqui é que os madeirenses percebam. Nós não podemos dar tudo a todos, nem podemos prometer coisas que não vamos cumprir. Aliás, acho que as pessoas estão cansadas disto. O PS diz que 12 milhões chegam para pôr o ferry a funcionar todo o ano. Mas o PS fez uma conta simples. O PS fez uma conta simples, Gil, permita-me. E o senhor acha que essa conta não está certa? Não. O PS fez uma coisa. Sim, são 3 milhões em 3 meses, 3 vezes 4, 12. E, portanto, está resolvida a conta dos madeirenses. Mas não vai dizer, quer dizer, diz que vai resolver a conta dos madeirenses e em cima das eleições vem dizer que se o António Costa ganhar e o Paulo Cafofo ganhar as eleições vão resolver o assunto. Ouça, nós temos que ser sérios nisto. E eu acho que esta solução, ela não existirá apenas à conta da região ou apenas do Governo da República. Tem que ser tripartida, como tem que ser tripartida. Eu acho que isso é razoável, e é possível. E eu estou empenhado em que isso de facto se possa acontecer. E essa solução tripartida, Rui Barreto, também serve para estender ao transporte de mercadorias? Com certeza. Com certeza. Acha que a região, neste momento, também deve subsidiar o transporte de mercadorias? Não. O transporte, as ajudas de Estado, os auxílios de Estado, as indemnizações compensatórias, são apenas para o transporte marítimo de passageiros. O transporte de mercadorias não pode, porque isso depois tem a ver com questões... Já temos o PSD a anunciar que vai apoiar o transporte de carga. Não, mas isso é outra coisa, Gil Rosa. Mas isso eu estou de acordo. O PSD tem dito e é aquilo que eu ando a dizer há muito tempo, que é nós ajudarmos as empresas dos produtos regionais, marca Madeira, produtos regionais, a colocá-los no continente português a custo zero. Ou seja, o frete, o transporte daqui dos produtos regionais até o continente ser... E os produtos mas os canários já fazem isto, está a ver? A roda já está inventada. Sim, mas qual é a solução para que os produtos que chegam do continente até aqui possam chegar mais baratos à casa dos madeirenses? Os produtos, quando há concorrência, quando há mobilidade, quando há maior frequência, estimula sempre o comércio. Nós sabemos, quando há mais escala maior, nós temos 150 mil habitantes. Por isso é que as pessoas recordam-se que isso, há algum tempo atrás, tinham alguns produtos aqui mais baratos. Nós temos é que, primeiro, proteger a nossa economia. Isso eu tenho defendido. Eu, primeiro, vou proteger a economia madeirense. E disso não abdico. Portanto, eu acho que nós temos que apoiar os fatores de produção, os nossos agricultores, defender a nossa agricultura como eu tenho defendido num regime preferencial para consumir primeiro o que é nosso, escoar o que é nosso e dar rendimento ao que é nosso. E apoiar para colocá-los no continente. Os canários fazem isso. Há verbas da União Europeia para suprimir os constrangimentos da ultraperficidade. E, portanto, há verbas que podem ser alocadas para que o transporte daqui para lá, daquilo que é nosso daqui para lá, fique a zero. Isso faz sentido. Porque isto não é uma disrupção à concorrência. É colocar, é tratar igual o que é diferente. Okay? E, portanto, acho que isso tem que haver apoios para isso. Quanto ao ferry, eu estou favorável ao ferry todo o ano, sim, mas não posso deixar de dizer aos madeirenses que 12 milhões para o ferry é muito e mais. Eu aí estou a ser injusto, sabe porquê? Porque se eu defendo que o princípio da continuidade territorial é uma responsabilidade do Estado português, se eu não me bater por isto,
estou a deixar de defender aquilo que eu acho que é uma obrigação do Estado e estou a colocar nas costas dos madeirenses o custo disso tudo. Eu acho que isso é possível de fazer, mas tem que ser uma responsabilidade tripartida entre a Madeira. Vamos à questão dos impostos. O senhor defende que, por exemplo, pode haver condições para que o diferencial fiscal, ou seja, a capacidade que a região tem de reduzir impostos dos atuais impostos até 30% aqui na região, pode ser concretizável nesta legislatura que agora se vai iniciar? É possível fazer isso, vamos lá ver, com gradualismo, com segurança e com responsabilidade. De forma faseada ou acha que há faseada, com certeza. Por exemplo, eu disse há pouco, a taxa de IRC para os primeiros 15 mil euros é 13%, é a mais baixa de Portugal, neste momento, comparando com os Açores e com o continente. A taxa de IRC geral é de 20%. Eu acho que é possível chegar aos 17% no final desta legislatura. Mas eu não aceito que os madeirenses tenham, durante 2011, tenham pago o plano de resgate, que o governo anda a dizer que anda há 71 meses que a economia a crescer, e é verdade, e depois tenhamos uma taxa de risco de pobreza de 27,4%. Ou que esse crescimento económico não esteja a servir e a ser canalizado para devolver o rendimento que os madeirenses já tiveram em 2011. Os madeirenses estão a receber, ganham menos do que ganhavam uma década atrás. O senhor propõe reduções de IRC, Deixe-me dizer uma coisa. Metade dos portugueses não pagam impostos. A outra metade paga. 3/4 está na classe média. São estes que pagam tudo e quase nada têm do Estado. Eu tenho que olhar para eles e acho que o bom desempenho económico e a arrecadação da receita por parte do Governo Regional, que tem batido recordes, ela tem que ir uma parte para devolver aqueles que suportaram aquilo. Em relação ao IVA, devo dizer uma coisa. É possível, faseadamente, recuperar as taxas de IVA que temos no passado, 4, 9 e 18. Por uma razão. Porque o IVA, a receita, é a coleta nacional. Exatamente. E é distribuída por captação. Ou seja, se eu reduzir nominalmente uma taxa de IVA em 10 ou 20%, o Governo não perde 10 ou 20% da receita, porque ela é de redistribuir, eu obrigo a Lei de Finanças Regionais, em 2,35%. E, portanto, é possível fazer isso com segurança e, obviamente, isto estimularia a economia, porque aumentaria a base tributável e, portanto, o Estado compensaria com isso. Estamos mesmo a caminhar para o final da entrevista, ainda gostava de ouvir a sua opinião sobre esta relação que costuma ser tensa entre a Madeira e a República. Como é que se pode resolver, digamos assim, uma série de situações pendentes que existem e também alguma litigância que existe entre a Madeira e o continente? Bom, esse clima tenso é muito fomentado entre o PS e o PSD. E eu acho que isso é lamentável. Por exemplo, um chefe do governo, no caso, o primeiro-ministro, tenha comportamentos como aquele que teve durante a sua vinda à Madeira, de tentar também condicionar o sentido de voto em responsabilidades que são do Estado. Sabe o que é que eu acho? É preciso bom senso e equilíbrio. As pessoas são inteligentes. E quando as pessoas sabem que nós fazemos bem o nosso trabalho aqui na Madeira, como fizemos, olha, em relação ao subsídio social de mobilidade, em que fizemos um grupo de trabalho, estudamos bem, aprovamos no Parlamento Regional, levamos à Assembleia da República e entalamos na Assembleia da República, passa a expressão, para aprovar o subsídio social de mobilidade para que os madeirenses só paguem os 86 e não o valor total e depois receber. É preciso nós fazermos bem o nosso trabalho de casa. Eu tenho muita confiança na nossa gente. Nós temos gente muito competente na nossa administração pública. Eu quero valorizar o mérito, eu quero valorizar a competência. Fazermos as coisas bem, prepararmos os dossiês e irmos negociar. Agora, isto tem que ser feito nem sempre num clima de litigância, nem sempre num clima de confiança, de luta, de confronto, mas também devo dizer uma coisa. Nós temos que ser muito firmes naquilo em que acreditamos. Eu estive na Assembleia da República, votei 2 vezes contra o Orçamento de Estado, temos que ser firmes. Agora, temos que fazer bem o nosso trabalho e depois conseguir ter uma capacidade de negociar. Subscreve as críticas que se fazem, nomeadamente ao Governo Regional, de que usa muita gritaria para falar com a República. Subscreve este tipo de crítica? Ouça, não é bem o meu estilo, mas devo dizer que algumas coisas com razão. Porque eu acho que não podemos aceitar que princípios constitucionais, responsabilidades que são do Estado para com a região, possam ser apocados por o Governo da República. Eu devo recordar algumas coisas. Eu não aceito, por exemplo, que o Primeiro-Ministro venha à Madeira e diga que se comprometa com a construção do novo hospital em 50% e depois não fique em 30%. Ou que diga que está há 3 anos para resolver o subsídio social de mobilidade e não o resolve, nem sequer respeita a lei. Ou que diga que ia rever, por exemplo, a questão dos juros, que o Estado português está a ganhar à conta daquilo que os madeirenses estão a pagar e que disse que ia resolver. Teve 4 anos.
e não o fez, percebe? E, portanto, eu percebo que a determinada altura nós tínhamos que ter uma posição mais firme e mais dura. Acho que isto faz com equilíbrio, acho que isto se faz preparando bem as coisas, com muitas vezes... Vamos ter concluir. Muitas vezes, não na praça pública, mas de facto a tratar dos assuntos nos locais próprios, e é preciso um equilíbrio para que de facto este ambiente se descongele e a gente resolva muitas coisas. Porque muito obrigado, Rui Barreto. É o ponto final nesta entrevista. Regressamos amanhã, à mesma hora, com outro partido concorrente a estas eleições regionais. Boa noite, fique bem.